Seja bem-vindos ao novo episódio do podcast Você é Tocável com Bruno César Teixeira. Ouça e seja abençoado. Olá meu amigo, olá minha irmã, que Deus te abençoe no dia de hoje. Hoje nós vamos estar falando com o seguinte tema: de servo de Mamom para servo de Deus, a transformação de Zaqueu. No capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, encontramos a cativante história de Zaqueu. Seu nome, de origem hebraica, Zacai, significa puro ou inocente. Contudo, o personagem dessa história estava longe de ser inocente. Ele era um homem rico, e suas riquezas não provinham apenas do seu trabalho, mas também da corrupção. Como cobrador de impostos, Zaqueu cobrava mais do que o devido, roubando uma parte da taxa para si. Zaqueu também era de baixa estatura. Espiritualmente, segundo Jesus, ele estava perdido, pois servia a Mamom. Esta palavra, de origem aramaica, significa riqueza ou dinheiro. A palavra do Senhor é clara sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mateus 6, 24. Um dia Jesus visitou Jericó, a cidade de Zaqueu. Naquela época, Jesus era uma figura famosa e uma grande multidão se reuniu para vê-lo, pois ouviram falar de seus milagres e ensinamento. Zaqueu também estava curioso para ver quem era esse tal de Jesus. Sua baixa estatura foi o primeiro impedimento, pois a multidão o impedia de ver. Contudo, Zaqueu subiu em uma árvore, um sicômoro, em um caminho onde tinha certeza de que Jesus passaria. Zaqueu foi ver Jesus devido à fama do mestre. Ele tinha curiosidade de conhecer aquele homem famoso. O que Zaqueu não sabia era que Jesus já o conhecia e tinha um propósito de transformá-lo em um servo do Deus vivo. Muitas das vezes somos como Zaqueu. Não conhecemos Jesus profundamente, mas queremos vê-lo passar. Temos curiosidade de saber quem é esse Jesus de quem tantos falam. E até subimos uma árvore de grande porte, porque queremos apenas vê-lo passar. Para a surpresa de Zaqueu, Jesus o chamou pelo nome e se autoconvidou para ficar na casa daquele homem de pequena estatura e perdido. Jesus ordenou que Zaqueu descesse depressa, e ele não hesitou. Obedeceu à ordem do mestre com alegria, pois Jesus o conhecia pelo nome e desejava ficar em sua casa. Jesus também está chamando você com urgência para descer do sicômoro, da árvore de grande porte, do lugar de mero curioso, para ter uma experiência mais profunda. Hospedar Jesus em sua casa, em sua vida, em seu coração. Jesus quer trazer uma experiência profunda na tua vida. O relato dessa história também menciona que, diante do convite de Jesus a Zaqueu, todos murmuraram, pois Jesus hospedaria na casa de um pecador. Mas Jesus não se importa com as críticas. Ele sabia quem era Zaqueu, mas a sua missão consistia em buscar e salvar o que se havia perdido. A história não relata se Jesus fez um grande sermão a Zaqueu, mas registra que a partir dessa experiência, do convite de Jesus, Zaqueu decidiu servir a Deus e não às riquezas. Ele decidiu dar 50% de todas as suas riquezas aos pobres e às pessoas que porventura havia roubado. Ele restituiria até 4 vezes mais.
pois parte de sua riqueza vinha da cobrança injusta de impostos. Zaqueu estava disposto a renunciar a parte de suas riquezas para ter um coração totalmente rendido ao Senhor. Somente quando Jesus hospeda em nosso coração é que paramos de amar as riquezas e o dinheiro e passamos a amar aquilo que Deus ama. Não somente isso, mas o nosso caráter em Deus é mudado. Jesus transformou Zaqueu. Ele se tornou um homem honesto. Ele continuou rico, mas com as riquezas que era fruto do seu trabalho. A respeito da sua estatura, nada foi mudado. Pois Jesus quer mudar o seu caráter e não a sua aparência. Quando Jesus entra em nossas vidas, deixamos de servir a Mamon para servir a Deus. Que hoje você possa ouvir o chamado de Jesus, atender a esse chamado alegremente e deixar que Deus seja o Senhor de sua vida e não das riquezas. Talvez ao ouvir esse podcast você está pensando: eu tenho amado mais as riquezas, mais a Mamon do que a Deus. Eu tenho servido as riquezas e não a Deus. Mas hoje Jesus está te chamando para uma nova vida, para uma nova experiência. E se você crê que essa mensagem falou ao seu coração e é para você, ore comigo essa oração. Senhor Jesus, nesse dia eu entrego a minha vida ao seu domínio e ao seu senhorio. Senhor Jesus, toma a minha vida e que eu seja servo do Senhor e não de Mamon. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você seja repleto da graça, da glória e do amor de Deus. Que você possa sentir a paz que excede todo o entendimento sobre a tua vida. E que você possa andar, trilhar o caminho que Cristo preparou para você. Assim como Zaqueu teve esse encontro maravilhoso com Jesus, você possa ter esse encontro com Jesus. E você ter a ciência que Jesus sabe quem você é. E Ele deseja salvar e te buscar. Porque foi para isso que Ele veio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não fique com a bênção dessa mensagem só com você. Compartilhe com as pessoas que você ama. Acesse nossas redes sociais @vocetocável. Deseja apoiar nosso ministério? Chave Pix Brasil JPM@gmail.com. Que Deus te abençoe.